Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. Estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku hoje para falar sobre A troca de temporadas, início da temporada de primavera lá. Então é sempre o oposto, né? Você sabe. E vamos comentar um pouco os principais animes e as principais coisas que a gente prestou atenção na temporada passada, que meio que já é figurinha meio carimbada. E vamos comentar o que tá vindo aí, quais as coisas que é tipo que a gente vai prestar mais atenção, que tá chamando mais atenção. E o que tipo vai ter continuação, porque esse pelo que deu pra olhar assim por cima, é uma temporada de muitas continuações, né? Muitas franquias que continuam sendo exibidas, que vão receber tipo terceira ou quarta core de episódios, e vamos ver qual que é. Então, observação ainda, assim, para deixar bem apontado assim para quem está nos assistindo, é que o retorno de muitas, botar entre aspas, segundas e terceiras e quartas temporadas, tem muito tempo assim dormindo do tipo. Sim, tem uma em especial que é Tiger and Bunny, que a gente já vai conversar, que eu acho que foi 8 anos parado, sem dar nenhum resquício de existência, que foi lançado assim meio no susto. Exatamente. Então, vamos comentar, mas antes vamos comentar da temporada anterior, né? Nós lançamos aquele top 3 maroto, então. Top 3 by My Anime List ali, obviamente ficou em primeiro lugar com maior pontuação. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu Aliás, não, primeiro lugar foi Shingeki no Kyojin. Porque Attack on Titan, hype gigantesco, era pra todo mundo achando que ia ser tipo o final. Não, e daí os caras meio que deram enganado. E opa, não, tem mais uma parte pra Exatamente. porque é tipo The Final Season, parte 1, parte 2, e agora a gente descobriu que vai ter parte 3. Então, torcer pra ser a última. Mas teve um hype bem gigante, a galera tava super prestando atenção, porque conseguiram derrubar talvez o maior site de streamer aqui no Brasil, com o lançamento do primeiro episódio da temporada final. Então todo mundo tava muito focado, né, no Attack on Titan. Daí também, em segundo lugar, né, o segundo mais popular, que mais fez sucesso, é Kimetsu no Yaiba, né, o capítulo seguinte, que, bom, como é que a gente vai dizer? Ele começou já em dezembro, né, do coisa, então ele já tinha episódio na temporada anterior e terminou só nessa temporada. É aquilo que a gente já comentou sobre Kimetsu no Yaiba, eles estão indo no ritmo deles, eles não estão tão preocupados com... Nem um pouco. Com um quadro de horário televisivo, mas terminou nessa temporada, né? Então, que também fez muito sucesso. Exatamente. Fez o que a gente esperava que seria feito. Exatamente. Tipo, seguiu a história, drama, peso, aquela animação fantástica que a gente já esperava. Foi a primeira vez, porém, eu vou frisar aqui que foi a primeira vez que teve problemas, não problemas de animação, mas problemas relacionados ao processo de animação, que parece que teve problemas tipo nos bastidores da animação, por causa de questão de crunch time, de muito esforço dos animadores, que eles estavam sendo meio explorado, foda, assim. Claro, a animação é linda, né? Todo mundo vê, mas que tava dando uns problemas meio ético, assim, e tal. E foi a primeira temporada, a primeira coisa da série que, tipo, deixou isso mais em voga, assim, não... é bonito e tal, mas talvez está acontecendo alguns problemas nos bastidores de exploração de trabalhador, dos caras não ganhar
Tipo, animador no Japão já ganha pouco, gente. Ganha pouco. Ganha pouco. Não é um cargo glamuroso e coisa assim, não. Exatamente. É quase a base da pirâmide. É a base da pirâmide dos estúdios, pra te ganhar bem, tu tem que ser diretor, lead designer e coisa assim. Os animadores que fazem os in-betweening, que fazem aquelas coisas lindas e a fluidez que a gente enxerga, os caras ganham centavos no dólar. Então, assim, não é muito legal. Tanto que teve uma época que foi muito comum os estúdios, na verdade, contratando estúdios chineses para fazer animação. Isso foi um período assim, ó, que ficou Chineses e coreanos, exatamente. Né? Isso foi um período que ficou bem marcado ali, foi bem característico assim, ó, que por causa que os cálculos de grade e coisa assim do que a área, que a camada de planejamento estava fazendo, não estava considerando tipo os tempos, o tempo de produção que ia ter que levar, e estavam apertando demais. E esse foi um que sofreu um pouquinho por causa disso. Claro, a obra ainda tá linda pra caramba, a história ainda é aquela história boa que todo mundo curte, e que eu, pelo menos, ainda não enjoei de ver um monte de samurai cortando monstro pra lá e pra cá. Eu acho maneiro ainda, então... sem contar que o período histórico é muito interessante, porque é uma mistura de feudalismo com revolução industrial, que é maneiro pra caramba. E o terceiro, que é um que tipo... A surpresa, né? Que foi uma surpresa, pelo menos pra mim foi uma surpresa, foi My Dress Up Darling, que é aquele anime de romance, de Slice of Life, que é sobre a menina que conhece um cara que faz boneca, que costura roupa de boneca, e ele começa a costurar as cosplay pra guria. E daí eles viram um casalzinho, mais ou menos. Não é bem isso, mas é. Daí os outros que, tipo... E esses, de longe, foram os três mais... Os que mais, tipo, tiveram destaque, porque os próximos da lista, tipo, teve Vanitas no Kart, que é a parte 2, que teve uma nota boa, mas não teve tanta gente que assistiu, porque é um pouco mais de niche, coisa assim. Teve continuação de Arifureta, mas assim... Teve os 500 Isekai que sempre tem, que tem uma galera que curte Isekai pra caramba, mas que não sou eu. E que essas pessoas vão sorrir muito agora na primavera. Pior que é. E aí... mas assim, esses foram os mais importantes da coisa disparado, assim. 5 vezes, 6 vezes mais gente... mais público do que qualquer coisa que veio depois. Então, para essa temporada de... fechando, né, a temporada de inverno e agora começando a temporada de primavera, nós temos uma grade completamente nova que é cheia de continuações. Vamos falar, eu acho, primeiro sobre as continuações. Depende, tu classifica a continuação também daquelas terceiras e quartas temporadas de animes mais antigos, assim? Vamos falar sobre isso. Okay, vamos falar primeiro sobre os que eram meio garantido, que é Shield Hero. O Isekai da galera. O Isekai da galera. Não, assim, ó, que eu vou dar apêndice. Dá uma colher de chá. Nós vamos dar uma colher de chá de Shield Hero, porque assim, ó, ele é o Isekai genérico, pacas, com a história genérica, pacas, com o romancezinho genérico, pacas, mas dentro dos isekais, assim, ó, ele não é horroroso. Exatamente. Ele é ruim. Por que eu acho ele um anime ruim? Porque ele é previsível, pacas. Ele é previsível pra caramba. Tu começa ali, tu já sabe quem vai trair quem não se importa com quem. Então, a forma... Tu já sabe tudo isso, como vai funcionar. Então, o meu problema, talvez, com Isekais, na verdade, seja esse. A previsibilidade, assim, que se tornou esse roteiro manjado. O meu maior problema com Isekai é justamente a previsibilidade. A preguiça na hora de roteirizar, entendeu? Que é sempre, tipo, sempre envolve alguma coisa que, tipo, vira um poder do protagonista muito roubado. Enfim...
já xinguei esse Sekai o suficiente aqui. Exatamente. Vamos continuar. Tem a outra temporada de Kaguya-sama, Love is War, que é aquela comédia slice of life, mas com um pouco mais de humor psicológico e outras coisas. Pra quem curte romance, é maneiro e tal. Tem a segunda temporada de Komi Can't Communicate, que é a da menina que tem ansiedade social e não consegue falar direito com as pessoas. Tem a quarta temporada de Date Live, que é uma coisa assim, ok, que existe, né? A galera... E eu acho que vai continuar existindo por um bom tempo até porque é um negócio muito de nicho, assim. Pra gente deixar claro, assim, a Date Live é o clássico as meninas bonitas pilotando mechas. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, assim. É um negócio muito de nicho pra vender... Pra vender bonequinho e travesseiro. Travesseiro de corpo, exatamente. É isso aí. Tem segunda temporada de Odd Taxi, que é um anime bem de nicho, que eu gostei bastante. Não foi muita gente que assistiu. É um anime original sobre um motorista de táxi que teve um problema psicológico e ele vê todas as pessoas como se fossem diferentes animais. Então é interessante, eu achei interessante, uma premissa bacana, assim, claro, ela é mais devagar, assim, não é muita ação e nada assim, mas é interessante. Então vai ter uma continuação. Tem mais um pedaço do Gaiden de Madoka Mágica. Tem tipo retorno de Black Rock Shooter. Exatamente. Que é um desses que tipo, faz 12 anos que ninguém ouve um pio. Que a parte mais legal, assim, que quando eu e o Felipe nós conversamos em off sobre essas coisas, é que isso são desenhos da nossa época, assim, botar entre nossa época, entre aspas, ali dos anos 2000, assim, ó, que do tipo, ninguém espera, tá ligado? Isso daí pra mim me soa bem aquela coisa, tipo assim, o estúdio não tinha mais anime pra lançado, tipo assim, tira da gaveta esse daqui, larga uma segunda temporada e vai. A gente espera que vai ser alguma coisa boa? Não. Não, Até tipo, porque não... é mais tipo manutenção do personagem, do universo, das coisas, qualquer outra coisa. Porque a gente não ficou sabendo antes, então a gente sabe que é aqueles anime que tu meio que entende logo de cara que é caça-níquel, assim, exatamente. Tipo, é um personagemzinho interessante, leite com pera, que dá pra vender uns brinquedos e tal. Então, assim, é isso aí. Nós temos também a quarta temporada, talvez, do mangá que tenta perseguir One Piece, que é o Kingdom, que tá tipo na cola de One Piece como consistente, né? Exatamente. Tipo que conseguiu manter popularidade por muito tempo. Exatamente. Que é a quarta temporada de Kingdom. Que o que me surpreende, assim, até certo ponto, eles não serem mais assíduos, assim. Pra quem não conhece, Kingdom, então, é um mangá antigo também, que na verdade conta a história... Que tá em seus, lá pelos 700, 800 capítulos, assim. E conta a história ali, basicamente, de dois meninos, um deles queria virar general ali naquela muvuca ali dos chineses. Da guerra das guerras dos reinos chineses, exatamente. Quando ainda não era tudo consolidado. Exatamente, e vai contando essa jornada desses dois amigos e um deles se tornar general e tudo. Isso, E ele é um mangá, uma história assim bem voltada para essa questão do tipo assim de estratégia. Sim, os personagens principais são meio assim surreal, alguns deles em força e tudo, mas ele tem um caráter muito mais histórico, estratégico. Isso, ele é tipo uma adaptação, uma adaptação histórica. E é tipo meio que uma pasteurização das coisas complicadas da história da China, que convenhamos, é extremamente complicado. Exatamente. Tem 500 reinos que aconteceram diferente, com 500 lideranças diferentes, que foram sucedidos por outros centenas de imperador atrás de imperador. Exatamente, tudo. Concubina matando rainha
que mata, que vira rainha e que que é mãe de sucessor, que é assassinado. E é muita muvuca, tipo, palacial, assim, muita coisa de não política. É uma história que tu vai conseguir saltar dos 50 pro 100 e continuar entendendo a história. realmente. Ou tu começa do zero ali, tudo desde o início, exatamente. Ou tu tá fadado a se perder no brinquedo. Mas é muito interessante, assim, e ele tenta fazer essa explicação histórica do coisa um pouco mais compreensível, né? Então tem mais uma temporada de Ghost in the Shell, Saque 2045, segunda temporada dessa versão, que a gente conversou e a gente acha que assim, ó, a essa altura a Production ID, que é quem continua mantendo os direitos de Ghost in the Shell, eles só estão lançando para manter os direitos de Ghost in the Shell, assim, eu acho que é alguma coisa nesse sentido, porque a qualidade não é a mesma desde Saque, assim, desde Standalone Complex Parte 2. Qual é aquele que tu tinha comentado? A Rise? A Rise não foi tão legal, eu pelo menos não gostei, não achei tanta coisa. E veio decaindo, né? É porque daí a gente entra naquelas nossas noias e teorias de que, assim, ó, é um universo, como a gente já conversou, um universo, assim como o Matrix, é um universo muito grande. Exatamente, é um negócio muito grande, é um negócio muito denso, tu pode ir por um caminho muito filosófico e tudo. Isso. Que a gente já discutiu várias vezes, que é bem característico do sci-fi, assim. Isso, do cyberpunk, né? Exatamente. Da questão de realidade. Botar a mente dentro da máquina. O que faz um ser humano ser um ser humano. Todas essas questões que, claro, já foram trabalhadas, mas é que, tipo, meio que foi dissolvendo isso para um negócio mais de ação e espetáculo, que não interessa tanto, assim, tipo, porque ação e espetáculo tu consegue em outros lugares, e o que era interessante do Ghost in the Shell era justamente tipo, a densidade filosófica de temas e coisas assim, que agora tu meio que não encontra mais, né? Tipo, meio que foi virando porque assim, tipo, a gente tem o SEC, aí a gente tem o Arise, daí a gente tem uma outra versão do Ghost in the Shell, que vai praticamente quando ela é criança, logo depois quando ela é jovem, quando ela entra na polícia, daí ela já volta, ela já é adulta de novo, e quando vê ela já tá velha de novo, e lança um filme. Então, assim, ó, nós não temos uma linearidade na história, e as histórias elas não se encaixam. E o que não seria necessariamente um problema, exatamente, né? O problema é que, tipo, o nível de densidade e de qualidade das temáticas abordadas varia muito. Varia muito de uma season para outra, de uma história para outra. Então, tipo, Saque era legal, 1 e 2 eram muito legal. Os filmes, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é obra-prima. Então, assim... Mas quando começou a, tipo... pender pra esse negócio de tem que jogar, tem que ter toda... Ele virou mais policial a ação do que a aventura, drama psicológico. Exatamente, E o que não é o que deveria ser, na minha opinião, o principal nome do cyberpunk, né? Que tipo, é uma coisa, é um dos originários do cyberpunk na cultura mundial. Se tu for ver, tipo... Matrix é uma cópia descarada de Ghost in the Shell. Então, literalmente os caras plugam a mente deles na internet. Exatamente. Então, assim, é muito louco como decaiu, assim. Era uma obra tão densa, mas acontece. Exatamente. Nós temos também o retorno de Bastard depois de dos anos depois de 96, eu acho que era. E assim, ó, Bastard também, ele foi um clássico, assim, ó, digamos, da nossa infância, cara. Exatamente. E o Bastard, ele seria, junto com o Alucard, assim, um daqueles anti-heróis, botar entre aspas, assim, ó,
que nortearam muito dos anti-heróis que vieram a seguir, assim. Não, obviamente, pelo fato de todos os poderes do Bastard ser ou nome de banda ou, ou música de banda, principalmente... das bandas de heavy metal e tal. Principalmente Iron Maiden, assim. Então, tipo... Mas O nome do cara era Dark Schneider, cara. É muito louco isso. Então, assim, era o clássico do anti-herói apelão que... Tipo, tá andando do nada de alguém... Era aquela fantasia, tipo, fantasia poder fantástico. Exatamente. Que era o grande poderoso. Exatamente, que tipo, o vilão ia destruir o mundo, daí sem querer o cara tromba com o Bastard, e o Bastard vai lá e rapela o cara na porrada, e ele resolveu, salvou a humanidade. Tipo, o nome, como é que era? O nome do reino era Metallicana. O reino que tava sob ataque, que o Dark Schneider defendia ou queria conquistar, era meio... Metallicana, velho. É muito, tipo, descaradamente uma ode ao heavy metal, né? É muito louco isso. E tá voltando, tá... O mangá, eu acho que não sei se foi cancelado, ou se tá naquele hiato eterno que ninguém sabe o que acontece. Mas como teve o OVA, né? Antigão, de 90 e poucos, eu acho. 90 e poucos. 93. 93, então é antigo de verdade. É mais velho do que muitos de vocês, talvez? 19 anos, cara. 19, caramba! 29 anos. 29. Sou das humanas, eu não preciso saber contar direito. Então, assim, louco que tá acontecendo isso, que a gente revê essas latas aí que a gente não via há muito tempo. Exatamente. Outra coisa, teve a Main, que é aquele anime de mecha da Sunrise, do subestúdio da Sunrise, ganhou a segunda temporada. O primeiro não fez tanto sucesso, não era tão bom, mas ganhou a parte 2 igual, talvez por contrato ou sei lá o quê. Ou porque não tinha outra coisa pra botar na grade e daí não vai tu mesmo, continua esse bar. Pois é, também dá pra ser. Tem alguns animes de romance que são alternativos, assim. Uma coisa que eu tô gostando de ver é que tá cada vez menos, tipo, fora as continuações, claro. Tipo Yu-Gi-Oh!, Digimon, que ninguém sabe onde é que tá mais. Temos um pouco menos de isekais essa temporada, que eu sempre gosto de ver. Vocês sabem que eu não sou fã de isekai. Mas a quantidade também de anime de esporte novo... Aumentou. Aumentou. Temos pelo menos 4, assim, ó, na latinha. Um de futebol, um de badminton, eu acho que é o de futebol. E tem Free também ainda nas continuações. Daí tem Love All Play, que é de badminton, que é o segundo de badminton. O primeiro que a gente achou que ia ser mais de badminton não era tão de badminton, era de Slice of Life. De executivo jogando badminton, sei lá. Não prestei atenção naquele. Idem. Mas tem vários de esporte, né? E aí tem o que eu acho que vai ser o principal, até porque o mangá faz bastante sucesso, que é o Spy X Family, que é a história de um... É baseado na Guerra Fria, tipo, Alemanha Oriental Ocidental, e o jogo de espionagem que acontece, assim, de um governo para outro, de um tentar achar coisa secreta e coisa assim. E aí conta a história do maior espião de um desses lados, que ele tem que ele ganha a missão de adotar uma criança por causa que ele precisa conseguir, tipo, informações sobre um general que é muito recluso e só aparece nos eventos dessa escola. Então ele tem que adotar uma criança pra botar nessa escola pra ter justificativo pra estar lá. E daí a história é meio que, tipo, é ele lidando com essa criança, porque ele não é pai dela, ele adotou ela meio que a princípio só por causa da missão, mas acaba virando, né, aquela comédia familiar, o que eu acho bem legal, porque é
porque os 3 personagens principais que acabam virando essa família composta, porque depois ele se casa também, é o espião mais mestre dos espião, que nem tem nome, ele só tem os codinomes, que ele é o Midnight, não sei das quantas. Daí a criança, que é um fruto de um experimento psicológico para as crianças ter poder de ler mente, e a guria lê mente. Então ela descobre que o pai é espião logo de cara, e daí ela tipo, tenta ajudar ele nesse sentido. E a mãe, que tipo, acaba... tipo, pra ajudar a criar a criança, o cara vai atrás de uma mulher e tal, e daí ele pede ela em casamento e tudo mais, e daí eles se casam. E ela é uma assassina de aluguel, assim, uma assassina... então, assim, cada um tem uma vida... por trás da fachada, mas que daí ele tem toda a questão comédia. Ele é um anime de comédia, assim, familiar, que é questão de como eles vão se relacionar, né, nessas coisas da vida. E o outro que é relativamente também que é um dos que vai ser principal, assim, porque o que mais tem essa temporada é anime de comédia e de esporte. Aliás, anime de comédia romântica e esporte. E daí o próximo é aquele de anime comédia romântica da menina pitoca que tem problema de entender o tipo, espaço pessoal das pessoas e começa a se impor. Não assisti, não tô super hypado pra isso, mas é um que tipo é aquelas formulazinhas de romance que sempre dá uma convencida no público de modo geral, né? É aquele do tipo, não vai fazer grande sucesso, mas também não vai flopar, fica ali na média. Talvez até ganhe segunda temporada, dependendo do... Exatamente, do nível de aceitação da obra. Mas assim, os principais vai ser Kaguya-sama, Tate no Yusha, o Shield Hero, Spy Family e Comic and Communicate, que vão ser os principais, assim, que estão continuando de um sucesso anterior. Kaguya-sama teve bastante sucesso quando lançou. Comic and Communicate tá fazendo certo, por causa que, apesar de não ter sido super sucesso, eles só tiveram uma temporada de intervalo, diferente de outras que precisam de mais tempo de produção. Sim, assim como Shield Hero, na verdade. Exatamente. E aí eles conseguem tipo, manejar o hype, manter um pouco o sucesso do tempo anterior. E aí Spy Family, por causa que o mangá faz bastante sucesso, sim, então vai ter venda, vai ter coisa. Os outros, tipo Tomodachi Game, que é um de suspense, já tá flopando, tipo, nos primeiros episódios, a galera já falou que tá tudo errado, porque o mangá também era relativamente bem sucedido, mas que parece que a adaptação não é o ouro. O ouro. É que isso daí a gente entra numa toada que é assim, ó, transformar anime, no caso de mistério. Exatamente. Do mangá pro anime, pra animação, tu ambientar alguma coisa no mangá, ela é um pouquinho mais fácil, porque tu tem menos quadros, aí tu faz aquele desenho mais escuro, tu bota a cara do cidadão lá, tremendo, tudo, tu entende isso. Agora, passar esse trâmite, assim, como eu vou dar o exemplo, assim, da primeira temporada de Neverland. Onde ele começa como um anime de mistério, suspense, e que te passa isso, que tu fica nervoso com as crianças ali naquele quadro, naquela situação e tudo. Ele fez essa transição muito bem, assim, e isso sempre eu vou ressaltar, assim, é sempre bem complicado, assim, a questão de adaptação. Mesma coisa como adaptações de esporte, lutas. Eu sempre gosto de ressaltar, assim, por um exemplo, vamos ver a diferença de Baki para a diferença de Kengan.
Que, por exemplo, Sim. assim, ó, o mangá do Kengan, eu consigo entender pelo desenho o que está acontecendo dentro da luta. Isso. Porque o autor consegue passar isso. Ele tem mais conhecimento, parece, sobre todo que tá acontecendo, Exatamente, né? diferentemente de Baki, assim, que é um negócio extrapolado e que tu não sabe o que está acontecendo na É luta. um pouco mais fantasioso. Exatamente. E fazer um adendo também, né, que a gente tem agora da Netflix também em trailer, que é o Tekken. É o Tekken, é uma adaptação do videogame famoso que olha, dos videogames de luta, eu acho que Tekken é um dos melhores pra adaptar, que tem uma história um pouco mais consistente, porque tem tipo um lore por trás de traição e de abandono e tudo mais. Família Então, e tudo. exatamente. Então, ok, vamos torcer pra Exatamente. que venha coisa boa. E só fazendo um adendo, assim, ó, a Netflix surfou essa onda de anime de luta, assim, ó, que foi alguma coisa, assim, ó, qualquer coisa. Depois de 2017 ou 2016 ali, Eu acho do Kengan? Não, do God of the High School ali, que a Crunchy adaptou, assim, e que popularizou bastante de novo a questão de anime de luta e tudo. Isso que eu tenho todas as minhas críticas do mundo. Se a gente for fazer algum dia um review, assim, ó, God of the High School, o mangá, ele é tão bom, ele é tão fácil de ler, ele é suave. O God of High School, o anime, ele ganhou tudo, toda a galera, todo o sucesso que ele teve foi por causa daquela animação maravilhosa que é super linda, mas a história, o roteiro foi assim, ó, um atropelamento brutal. Só pra nortear, foram 12 episódios, 13 episódios, 12 ou 13, em 110, porque eu li tudo antes, eu já sabia da história, porque eu já tinha lido tudo antes. Todo o primeiro capítulo da história foram 110 mangás em 12 episódios. Então, assim, ó, abraça... Muito comprimido, esse... Dados. Exatamente, essa montoeira de informação do tipo assim, ó, vai e ainda... E diminui a quantidade de tempo para cada personagem ser desenvolvido, para cada etapa narrativa e os conflitos. Exatamente, porque os personagens eles deveriam treinar de uma luta para outra e simplesmente os personagens vão chegando de uma luta para outra com uns poder novo que tu nem sabe onde é que o cara tirou. Mas em todo caso, foi ali que retornou a vontade de assistir porradaria. E daí a Netflix olhou assim, interessante. E aí trouxe Baki, trouxe Kengan, agora trouxe até o Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie, que também é de luta, porradaria, só que daí é uma pegada diferente. Mais fantasiosa, mas ainda assim segue aquela ideia de tipo, etapas de combate. Exatamente. Assim. E daí agora traz Tekken. Então, assim, é um surf num hype que a gente não vê na grade normal dos japoneses, assim. Talvez seja muito mais pro público realmente ocidental. Talvez seja, porque realmente fez muito sucesso no ocidente, principalmente Baki, que tipo, fechou tipo, a possibilidade de competição, assim, para outras coisas. Que, tipo, talvez seja o Baki tenha surfado nesse sucesso, assim, surreal do ocidente, assim, envolvendo muito anime de luta. Uma coisa que talvez não cole muito no oriente, mas é que aqui no ocidente a gente vê, principalmente pelo sucesso derivado de God of the High School, a questão do próprio Kengan. Sim, do Kengan Ashura. E Baki lançou trend de TikTok, lançou muito, tipo, teve muita cultura ao redor do anime também, que foi criada e engrandeceu o hype em cima do coisa, e Netflix vai querer lucrar com isso, né? Eles não são bobos nem nada. Então tá vindo aí temporada já com trailer de Tekken. E o último anime que eu quero falar, que é um que eu tô esperando bastante, é Bubble, que é um anime que tem uns nomes importantes assim por trás, que é o Araki, que foi diretor-chefe a partir da segunda temporada de Attack on Titan, ele virou diretor-chefe de Attack on Titan.
eu acho que por algumas temporadas, não todas, mas por uma boa quantidade de temporadas. Ele foi diretor também de Cabaneri of the Iron Fortress, que é aquele dos trem com zumbi e tal. O zumbi de metal. E outras coisas, tipo Guilty Crown, ele era diretor de episódio de Guilty Crown, de High School of the Dead. É um cara que tem um script legal. Ele tem uma galera de anime por trás do coisa. E daí também tem o diretor não, o lead designer é o Takeshi Obata, que foi lead designer do Death Note, do Hikaru no Go, do Bakuman, do Platinum End, e vai ser agora do Bubble, que é uma história sobre parkour pós-apocalíptico em Tóquio, assim, só que é um pós-apocalipse colorido, bem louco, assim, bem diferente. Eu vi o trailer, as animações tão absurdamente lindas, e eu tô bem empolgado, assim, com essa história. Até porque é uma história original, né? Não é adaptação de mangá, de light novel, nem nada. E até porque a gente já fez aqui um review de histórias originais. Isso. E geralmente histórias originais, elas são aquilo, né, Felipe? Ou elas são 8 ou elas são 80. Exatamente. Ou elas estouram e assim, ó, marcam época e tudo, ou elas... Pois é, exatamente. Eu tô esperando, dia 28 de abril sai na Netflix. É bom porque sai, tipo, pra nós aqui também fácil acesso, não precisa ir pros meios externos. Exatamente. Então, show de bola. E você que tá aí em casa, qual anime você assistiu na temporada de inverno que você gostou? E quais que você tá empolgado pra assistir nessa temporada? Deixa um comentário. Exatamente. E qual continuação você vem esperando? Exatamente. As continuações estão aí. Vale essas continuações também que fazem alguns anos. Alguns anos. Tipo Bunny, Tiger and Bunny, que a gente nem comentou. De 10 anos de espera. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Até mais.